Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Hoje vamos falar sobre o que aconteceu na 27ª sessão ordinária. Começaremos esse programa com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Minha gente querida, como presidente da Câmara Municipal, eu venho até você trazer todas as informações que durante a semana tivemos aqui nas pautas da Câmara Municipal. Vale ressaltar que a Câmara tem trabalhado incansavelmente nesse momento tão difícil que é o momento da pandemia. Estamos acompanhando de perto tudo o que acontece no Executivo Municipal, fazendo as fiscalizações, mas acima de tudo, trazendo ações junto aos projetos da Casa que venham beneficiar você, cidadão. Eu quero deixar claro para vocês, a Casa continua no seu pleno funcionamento. Aqueles que quiserem nos procurar através do portal da Cidadania, nós estamos atendendo no horário especial de 9 às 13 horas. E também pelo telefone 2524-1700. A sua participação é muito importante. Você pode também acompanhar o trabalho de cada vereador através da TV Câmara, da Rádio Câmara e dos meios de comunicação social. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. E no quadro Fique por Dentro de hoje, você irá descobrir o que é uma democracia participativa. Olá, hoje vamos falar sobre um tema muito atual. Falaremos sobre democracia participativa. No vídeo sobre democracia representativa, vimos que também pode haver participação na representação, mas há um outro modelo que se baseia na participação direta, é a democracia participativa. Ainda que na democracia representativa possa haver algum nível de participação no processo de discussão, a democracia participativa pressupõe que o povo participe diretamente das decisões. Esse pensamento vem da obra do antigo filósofo Rousseau. Ele trabalhava com a noção de contrato social, um acordo em que todos aceitavam se sujeitar à autoridade de um governo, desde que esse governo atuasse em prol do bem de todos. Era o que ele chamava de vontade geral. Rousseau dizia que ninguém pode representar o povo, que não ele mesmo, porque aceitar a representação de alguém seria abrir mão da própria vontade, da própria soberania. Para Rousseau, o cidadão deveria ter uma participação ativa e soberana, inclusive no papel de ratificar diretamente as leis. Na opinião dele, só quem deveria ter representantes do povo é o poder executivo, já que é ele quem aplica as leis. Rousseau também achava que quem participa acaba obedecendo mais, pois sente que tomou parte da decisão, ainda que não seja a que mais desejasse. Muitos outros estudiosos que defendem a democracia participativa enfatizam esse aspecto. Eles acham que as pessoas devem participar das decisões que regem suas vidas, no trabalho, nas escolas, nas suas comunidades. A ideia é que quando as pessoas se acostumam com isso, passam a gostar e a desejar participar cada vez mais na política, em todos os lugares. Por isso, para os teóricos da democracia participativa, não se pode dizer que as pessoas não querem participar da política porque não gostam. Elas não gostam porque não foram ensinadas a isso. Por isso, eles também destacam o papel fundamental da educação para que se alcance uma democracia mais participativa. Essa educação deve abranger inclusive a educação política, como, por exemplo, a participação em assembleias de vizinhos, e que deve se estender para bairros, cidades, estados e também para o nível federal. Eles defendem que, se nos níveis mais altos a participação direta ficasse muito difícil, não haveria problema em ter alguma representação para facilitar o processo. Podemos perceber então que, apesar de ser uma ideia antiga, pois Rousseau viveu há muitos anos, a democracia participativa tem defensores até hoje, pois muitos imaginam que os problemas atuais da democracia poderiam diminuir se houvesse uma participação mais direta e ativa dos cidadãos nas decisões. Mas atualmente há ainda outra corrente que tenta trazer uma solução para este grande dilema. Segundo ela, as imperfeições que vemos hoje são naturais da própria democracia representativa. E a solução não seria substituí-la, mas tentar resolver o que não está dando certo.
Ou seja, se o problema está em saber qual a vontade dos cidadãos, devemos criar mais mecanismos para ouvi-los. Se está na falta de prestação de contas ou no controle, devemos criar mecanismos para aumentar a transparência e garantir que todos tenham condições de avaliar o que está sendo feito. Opa, você percebeu que o que pode ajudar a diminuir os problemas no processo de representação democrática é justamente mais participação? Acabamos voltando ao vídeo sobre democracia representativa, né? Tanto lá quanto aqui, a conclusão é de que a participação pode ser um bom caminho para aprimorar a democracia. E você, o que acha? A 27ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa teve 3 deliberações de requerimentos de informação, 2 projetos de lei e 2 indicações legislativas. Todas foram aprovadas por unanimidade. O requerimento de informação de autoria do vereador Joelson do Pote questionou o executivo quanto ao uso de um caminhão da prefeitura para transportar o material para a recuperação de estrada fora do município. Todos nós sabemos, principalmente a população, o estado que se encontra nas nossas estradas vicinais, nossas vias, não só as não pavimentadas, também as pavimentadas, né, esse caos que essa administração pública aí não deu nenhuma condição às subprefeituras, às secretarias, para que fizesse a conservação de estradas. E um vídeo, lá em meados de abril, de um caminhão da Secretaria de Obras carregando material, um trecho da estrada Serra Mar, fora do município de Nova Friburgo, fazendo um conserto naquela estrada. Ora, se não faz no próprio município, como é que vai fazer em município vizinho? Então, isso aqui, a prefeitura vai ter que explicar por que esse caminhão fora do domicílio de Nova Friburgo, transportando material fora do nosso município. Todos nós, eu não sei se todos os governos, mas a grande maioria que nós vimos os prefeitos de outras administrações, num determinado período da administração, a prefeitura comprava máquinas, caminhões, picapes de pequeno e médio porte, para a Secretaria de Obras, Serviços Públicos, subprefeituras, administrações de bairro, para que pudesse fazer a manutenção. E Friburgo tem um número muito grande de estradas vicinais, e Friburgo é o maior produtor agrícola do Estado do Rio, vereador, professor Norival, o maior produtor agrícola do Estado do Rio. E, nesse governo, infelizmente, nós não vimos nenhum apoio nesse sentido, né? E eu não sei, eu posso estar enganado, mas que a prefeitura nunca adquiriu equipamento nenhum, seja máquinas, caminhões ou veículos para equipar as administrações para que pudesse fazer esse tipo de serviço. E a gente é surpreendido com um caminhão fora do município fazendo esse serviço. Então, eu quero saber por que isso. Então, a gente espera que esse requerimento de informações seja respondido para a gente esclarecer essa situação aqui. Quer dizer, não faz no município e faz fora do município. Então, já peço voto favorável aos senhores vereadores, mais esse requerimento de informação. Muito obrigado. Em seguida, foi apresentado o requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre sobre a dívida das escolas com a Receita Federal. Foi uma situação muito inusitada que chegou até mim. Diretoras das unidades escolares do município estão sendo cobradas dessa dívida. Olha que situação, né? Mas o que acontece? Só que diretoras que talvez tenham eventualmente falhado no exercício anterior estão penalizando aquelas do atual. Então, o que acontece? A diretora que está no cargo no momento é que está sendo levada a fazer o pagamento. Então, é uma situação inusitada. Então, eu quero saber qual é a razão disso. Por que houve esse acúmulo das escolas municipais em relação às situações com a Receita? Né? Porque é injusto jogar isso e imputar isso aos profissionais. E aí eu quero saber, a Secretaria dá essa orientação, dá essa técnica aos profissionais?
A competência, como é que fica isso? Eu quero explicações sobre isso. Porque de uma hora para outra, uma diretora de unidade educacional receber peso nas costas uma dívida que não foi ela que contraiu, eventualmente, não é justo, não me parece justo. E isso, a gente quer explicações exatamente sobre essa situação, porque realmente me trouxe perplexidade. As diretoras foram, inclusive, chamadas em reunião no final do ano passado. Esse requerimento já está há um tempo aí preparado. E, infelizmente, a gente não conseguiu colocar para votar por causa da Covid. Então, essa situação tem que ser vista, a prefeitura tem que dar uma resposta para essa casa, para poder trazer luz sobre esse tema e haver justiça. O que a gente está pedindo é justiça e equilíbrio para que o santo não pague pelo pecador. É aí que está. O santo não pode pagar pelo pecador nessa história. Então, senhores vereadores, eu peço a aprovação, não tem muito mais que me delongar. São informações muito objetivas que eu requeiro da prefeitura. Vereador Nando. Peraí, não. Diga todos aí. Acho que esse meu líder aí. O Léo. Esse aqui é meu líder, chutou fora. Diga todos. Mas uma parte do meu, né? Na verdade. Alô. Alô. Vereador Nando. Não, uma explicação. É a Receita Federal cobrando os diretores que estão com o seu CPF na responsabilidade da escola. Cobrou o município. É o município que está. Cobrando a diretora. Está cobrando, a Receita está cobrando o município. E o município está outorgando, está direcionando isso para as diretoras pagarem. Então é isso que está trazendo estranheza, vereador Nami. Entendi. Porque se foi algo assumido pelo município, Não pode ser. como é que vai cobrar do CPF É estranho, né? da Porque diretora? poder público, responsabilidade de uma diretora, né? Então, assim, como é que recai? Eu quero saber, porque se tem realmente uma base de recair, como é que é feito isso. Porque me estranha. Não, solidariamente responsável, pode ser esclarecimento. É isso que eu quero Tem saber. uma dúvida aí, realmente, um negócio esquisito. Né? Por isso que a gente voto precisa favorável. fazer uma apuração. Obrigado, vereador Nami, pela parte, mas é uma apuração exatamente nisso. Vereador Norival. Diga tudo. Obrigado, nobre vereador professor Pierre, pela parte, e parabenizo pelo requerimento importantíssimo, porque, veja bem, o município capacita esses gestores, dá o apoio jurídico, contábil. Esses diretores cumprem um papel fundamental, fazem um trabalho árduo, não é por remuneração, porque a remuneração não compensa, nós sabemos disso. É por vocação que fazem esse trabalho e agora ainda tem que carregar esse peso que é do município. Então, parabéns. Muito bom. Obrigado, vereador Norival, presidente da Comissão de Educação, né, da qual a gente é membro, e é uma preocupação. Né? A diretora já tem tanta atribuição pedagógica, administrativa da unidade, ainda tem que ficar com peso nas costas em cima disso. Realmente ela gerou uma situação de preocupação nas diretoras, além daquilo que elas já têm. Vereador Marcinho. Professor Pierre, obrigado pela parte. É uma situação muito preocupante, né? Agora a gente tem que buscar mais informação, porque é uma associação, né? É um CNPJ. Essa multa ela fica no CPF da gestora, enquanto ela esteve diretora, ou se fica no CNPJ da associação. E se também a Secretaria de Educação, se ela tem todo um jurídico, se cabe ter esse jurídico para orientar, se isso foi orientado, se não foi, porque realmente é uma situação preocupante, né? Porque mesmo que esteja na associação, a associação vai usar esse dinheiro para pagar uma dívida que poderia ter sido evitada. Então é muito bom o requerimento. E assim que tiver, né, com Vossa Excelência puder disponibilizar a cópia para a gente poder entender e poder fazer uma representação junto, porque se a gente constatar ali que houve erros, né, e prejudicar a associação, tem que ser buscado, tem que realmente esclarecer, tem que tomar as medidas. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcinho. Vereadora Vanderlei. Parabéns pelo seu requerimento. E a minha cunhada, ela é diretora de uma creche lá em Conselheiro, votada pela comunidade. Por unanimidade, ela foi, né, eleita e reeleita. E ela ficou desesperada quando chegou essa dívida para ela. E quando o vereador Marcinho falou de ter prejuízo para a associação, não, é a diretora que paga. Minha cunhada dividiu em 12 vezes e ela ficou assustada e desesperada, porque, assim, ela não tem dinheiro para isso, ela não contava com essa dívida e ela teve que arcar com esse prejuízo. Parabéns. Obrigado. Vereador, uma parte, por favor, professor Pierre, uma parte. Sim. Agora a Vanderlei explicou, essa dívida é com a Receita Federal? Com a Receita Federal. Mas será se é inerente às compras que as diretoras fazem para a escola no CPF dela, é isso? É isso que a gente tem que procurar saber, é imposto. É isso que a gente quer saber. Então, mas olha só, se for isso, de uma diretora não pode passar para outra, que cada um tem um CPF diferente. E outra coisa, realmente agora chama atenção, porque o salário que ela ganha é muito aquém daquilo que ela está comprando no CPF dela. Isso que chamou a atenção da Receita. Pode ser isso. Porque, vamos supor, ela ganha 3 mil de salário por mês e compra 20 mil por mês, 10 mil por mês. Aí chama a atenção da Receita. Então, exatamente. Final do ano, aí cai na malha. Exato. E é isso que a gente tem que apurar para poder exatamente depurar essa situação, que é uma hipótese muito viável, Sérgio. Tem que levantar aí para ver. É bem possível que possa ser em cima disso. Mas o requerimento quer exatamente trazer o esclarecimento da prefeitura dessa origem. Então, é bem provável que possa ser disso. Então, está envolvendo a associação também, ó. Então, obrigado, vereadores. Então, assim, mas está envolvendo a associação, quer dizer, há uma coisa nebulosa que o requerimento vai trazer luz. É o que importa, eu peço a votação dos colegas. O requerimento de autoria do vereador Nami Nassif questiona o executivo sobre o descarte de lixo do hospital de campanha. Hoje, a gente, com esse requerimento, fecha um ciclo de requerimentos que foram feitos junto ao município de Nova Friburgo e junto também às concessionárias, tanto a Água de Esgoto de Nova Friburgo quanto a EBME. Qual o problema se trata desse requerimento hoje, especificamente, assim, colocado em votação? Nós vamos ter um hospital de campanha, onde nós temos o descarte do lixo hospitalar e o descarte do lixo comum. Então, eu queria saber, tem que saber as informações, se há um planejamento do município, como é que será feito esse descarte? Se será feito pela EBMA, se tem um plano estratégico nisso para se recolher, se vai colocar num lugar separado, vai ser feita a incineração desse lixo, esse descarte. Por quê? A gente sabe que o Covid, repito aqui, é altamente contagioso, o vírus. A gente sabe que tem determinada superfície, o objeto, ele leva 72 horas, até 7 dias para se dissolver, morrer. E é muito perigoso. A gente tem noções aqui, informações, que onde se instalou os hospitais que tratam Covid, sempre há um aumento de número de contágio nas pessoas. Então, a nossa preocupação é essa, sabemos, vai ser cuidar desse descarte, a empresa EBM está preparada para isso. Se vai colocar esse descarte junto com o descarte hospitalar normal, vai ter um tratamento diferenciado, porque nós não podemos tratar o mesmo tratamento de descarte ao lixo hospitalar de um hospital comum, que tem infecção, de um desses de vírus. Isso é feito claramente, feito alguns estudos, até por infectologistas, que ele é altamente contagioso e pode se propagar. Ele se propaga pela água, se propaga pelos objetos. Então, esse é o objeto do requerimento de informações. E nesse requerimento de informações também, a gente queremos saber se vai ter alguma empresa específica para fazer isso, ou se esse ônibus vai ficar com o município de Nova Friburgo. Saber se a empresa EBMS está preparada para receber isso também, e seus funcionários também vão ter equipamentos necessários de coletas do lixo também, desses descartes do hospital de campanha. Então, esse é o objetivo dos requerimentos, que fecha o ciclo aqui, está fechando esse ciclo agora. É uma aplicação muito grande. Tem um requerimento que foi feito também junto à fiscalização sanitária da prefeitura, que eu sempre digo aqui, o requerimento de informações, muitas das vezes, ele serve também como um alerta para as autoridades. Ele está alertando as autoridades para tomar as providências. E que se não tomou as providências devidas, seja lá no tratamento de esgoto, seja lá uma fiscalização sanitária rigorosa em relação a isso,
seja no descarte do lixo. Então, ele que vai tomar as providências, que não deixe funcionar um hospital dessa forma, de uma forma irregular, sem todos os cuidados de evitar a propagação do vírus, que poderá causar uma infecção muito maior em nossa cidade. Nós já temos uma dificuldade muito grande aqui em leitos hospitalares, está claro isso, tanto é que faz a flexibilização dos hospitais. Então, se a gente deixar proliferar a forma, tomarmos os cuidados necessários na coleta do lixo, no tratamento do esgoto, uma fiscalização sanitária rigorosa ali, poderá uma região como o Conselheiro Paulino seria um foco do coronavírus transmitido para toda a cidade. Então, essa é a nossa preocupação, senhor presidente, senhor vereadores. Eu peço voto favorável e vou pedir à Casa que agilize esse pedido de informações o mais rápido possível, porque nós estamos aí, a gente não sabe quando vai ser, né? Se inaugura lá o hospital de campanha, uns falam circo, o hospital de campanha sabe que vai se inaugurar o circo, né, Marcinho? Vai ser inaugurado lá. Eu acho que aquilo agora é um mal necessário, eu acho que chegou no ponto em que... vai ter sim, vereador. Vai ter tudo lá, tem saco de pipoca na porta lá. Infelizmente, desperdiçado dinheiro público, poderia ter utilizado a rede municipal de saúde, as estruturas físicas que se tinha para ampliar os leitos, não se ampliou. Agora, que se tome a providência mais rápido possível, as providências cabíveis, inclusive as informações, para a gente poder tomar as providências. Se não tiver um tratamento desse rigoroso no descarte do lixo, no esgoto, uma fiscalização sanitária, coisa que não deixa o hospital abrir. Porque, em vez de curar a nossa população, vai transmitir mais vírus à população, ainda adoecer a nossa população. Então, essa é a finalidade do meu regulamento de informações, que estou fechando esse ciclo aqui. Só isso, senhor presidente, senhor vereadores, e peço que todos votem favorável. Dentro das proposições foram apresentados o projeto de lei de autoria do vereador Cascão do Povo, que obriga a apresentação da carteirinha de vacinação no ato da matrícula escolar no município. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Vamos apresentar um projeto que visa a prevenção e a proteção das nossas crianças do município. Que os pais e os responsáveis tenham consciência da importância da vacinação. Sabemos que algumas dessas doenças estavam sumidas. Hoje estão voltando. E com esse projeto vai ajudar o município a bater a meta de vacinação. Quero lembrar também que esse projeto não impede. Importante registrar que esse projeto de lei não gera impossibilidade de matrícula, mas sim a recomendação para regularização, sob a pena de encaminhamento para o Conselho Tutelar, uma vez que a vacinação é de grande importância para a saúde das crianças e adolescentes. Acreditando que essa medida auxiliará no cuidado da saúde de toda a população, que solicito a aprovação dos nobres pares que votem favorável a esse projeto, que é de suma importância para nossas crianças e adolescentes do nosso município. Tivemos também o projeto de lei de autoria do vereador Joelson do Pote, que obriga o município a divulgar no portal da Transparência o número de ocupações de leitos de enfermarias e UTIs para tratamento da Covid-19. Esse projeto já comentei na sessão passada, que foi objeto de um requerimento de informação, e também, logo após o requerimento de informação, entrei com esse projeto de lei. Nesse sentido, agradeço à Comissão de Constituição e Justiça e os membros, né, da comissão pelo parecer favorável para que viesse a votação. Se nós tivéssemos um governo transparente, não seria necessário um projeto de lei nesse sentido, de divulgar, junto ao portal da cidadania, esses boletins que são publicados aí a cada 2 dias, sobre o número de pessoas infectadas, números de óbitos, de suspeitas de contaminação e tudo mais que a gente tem acompanhado. Mas a quantidade de leitos disponíveis no Rosertan são omitidas essas informações, e são informações importantes que precisam ser divulgadas. Então, é necessário um projeto de lei para que haja transparência nesse sentido. A gente está vendo aí muita coisa acontecendo em período de pandemia. Recentemente, essa casa aprovou um projeto de lei para que o prefeito divulgue os gastos, né, através das verbas estaduais e federais que chegam ao município, para que divulgue, né, em que está sendo gasto, inclusive isso também é o objeto de um requerimento de informações que eu fiz. Nesse momento que exige muito mais transparências por causa de vários escândalos que nós temos acompanhado, mas mesmo assim não tem transparência.
esse governo não divulga esses dados que são importantes para a população, então é preciso que eu fizesse esse projeto de lei para que haja transparência nesse sentido, que é tão importante essas informações para a nossa população. E peço a todos voto favorável e presidente, já a Comissão de Constituição e Justiça também, que, dada a urgência de aprovação desse projeto, que fosse em discussão única, que hoje é a primeira discussão, se fosse aprovado, presidente, em discussão única esse projeto, porque essas informações são importantes para a nossa população. Muito obrigado. Além disso, houve a indicação legislativa de autoria do vereador Luiz Carlos Neves, que institui o auxílio emergencial para guias de turismo em virtude da pandemia do novo coronavírus. Os guias de turismo é uma entidade muito importante para o nosso município. Haja vista, Nova Friburgo está no coração do estado do Rio e é uma cidade muito conhecida graças a essas pessoas. No ano passado, eu estive lá na Fazenda EC. Graças a esses guias de turismo, aquela fazenda ficou conhecida e, naquela época, eu presenciei 2 vans e 2 ônibus de turismo naquela localidade. Então, a cidade ficou muito conhecida graças a esses guias de turismo. E é muito importante a vida deles em nossa cidade. Foi decretado desde abril que o pessoal ficasse em casa. Também a ligação entre os municípios do estado ficou comprometida. Então não houve mais trabalho para esses guias de turismo. E que é importante levar o nome da cidade, eles vêm, tinham o seu ganho, mas agora, há quase 3 meses, eles estão carentes desse dinheiro que eles recebiam para levar o sustento para as suas famílias. E, por isso, a minha ideia de fazer com que eles participassem também do recebimento do governo federal dessa ajuda financeira. Eu creio que seria partilhado pela importância desse grupo em nossa cidade. Mas a justificativa minha aqui, que eu fiz, é bem convincente para o momento. E eu faço questão de ler para não perder nenhuma frase. Vivemos um momento único em nossa história, com o avanço da pandemia do novo coronavírus. E temos de nos adaptarmos rapidamente a esta nova realidade. As autoridades tomaram as medidas corretas de reduzir a circulação e a aglomeração de pessoas, propondo o isolamento social e o fechamento de diversos estabelecimentos para evitar a propagação do vírus. É evidente que com a adoção da quarentena no município de Nova Friburgo, os guias de turismo foram obrigados a paralisar os seus trabalhos para adotar os necessários protocolos sanitários. Após 2 meses de paralisação, no setor, alguns profissionais perderam seu trabalho e renda devido à total paralisação da atividade turística. O setor de turismo é um dos maiores geradores de renda em Nova Friburgo, principalmente no setor de moda íntima, sendo reconhecido nacionalmente. O impacto econômico já está sendo sentido fortemente, com várias famílias passando por dificuldades financeiras. Por isso, é necessário que o governo forneça auxílio emergencial pecuniário para esses profissionais que tenham cadastro. Neste momento de grave crise sanitária mundial, a função do Estado é prover às pessoas que perderam emprego e renda para que seja sensível a garantir a subsistência mínima. Estão cadastrados 77 guias na Secretaria de Turismo
24 na Associação de Guias. Até agora, somente 8 guias receberam o auxílio emergencial. Então, essa indicação legislativa para que todos recebam também, para que possam levar o sustento para as suas famílias. Então, agora, terminando, cedo a parte, tranquilo, para os meus amigos vereadores. Está de parabéns você essa indicação. A gente sabe que o turismo na cidade, o turismo na Friburgo tem uma vocação turística muito forte. Tem uma vocação turística. E é pouco explorado em relação a isso. Eu me lembro que na década de 80, Nova Friburgo tinha o segundo maior parque hoteleiro do estado do Rio de Janeiro. Era uma cidade chamada turística e era uma cidade chamada Suíça Brasileira. Nós tínhamos aqui a taxa de ocupação dos hotéis entre novembro, altas temporadas, de 100%. Muitos hotéis tinham até lista de espera. Eu me lembro que o Hotel Sanssouci, eu morava perto do Hotel Sanssouci, ali nas Browns, ficava lotado os hotéis. E, ao longo do tempo, nós fomos perdendo essa bandeira, esse foco, né, da economia, por falta de incentivo. Nós pegamos aqui os pontos turísticos da cidade, que são todos abandonados. Muitas pessoas não sabem onde estão os pontos turísticos. É uma cidade que não há uma sinalização para apontar os locais que se deve se deslocar. E uma das pontuações que se tem para se tornar uma cidade turística é uma sinalização muito boa na cidade, não sabe? Eu desafio qualquer vereador aqui, chega na cidade, se vê uma placa que vai entregar onde fica o Parque Froté, no Cascatinha. Uma placa onde fica a Pedra do Cão Sentado. Uma placa onde fica o Terefri, o Jardim do Neu. Quem conhece o Jardim do Neu? Quer dizer, são pontos turísticos, são famosos. E, repito, nós perdemos aqui a roda, né? Nós perdemos por grande oportunidade. Eu falei aqui numa reunião que estava aqui o secretário estadual do Estado de Turismo, como estava o secretário municipal de Turismo também, que na época era o Nauro, o Rogério Cabral prefeito, e foi uma vergonha. Nós tínhamos aqui uma Copa do Mundo que todos nós sabíamos que ia acontecer, e todos nós sabíamos que o foco, o caminho, a hospedagem da seleção brasileira era em Teresópolis. O mundo inteiro estava de olho em Teresópolis. Nós tínhamos passado uma pós-tragédia, não tiveram a coragem de fazer uma divulgação da nossa Terefri, de mostrar que quem era Nova Friburgo. A taxa de ocupação dos hotéis em Teresópolis estava 100%. E Nova Friburgo estava muito baixa a ocupação. As pessoas se hospedaram em Guapimirim, mas não hospedaram em Friburgo, na Terefri. Faltou o quê? Vontade de fazer o turismo, a divulgação, a coisa. Nós tínhamos a Real, por exemplo, Real Transporte, Real FAO, que tinha uma empresa no Rio de Janeiro, né, Reitur, né, que fazia a linha ao aeroporto, não precisava custar um basdor não utilizado de graça para divulgar a nossa cidade. Então, nosso turismo foi perdendo vários anos essa economia. Um passo da nossa economia foi se enfraquecendo esse passo da economia. Quantos parques hoteleiros, hotéis estão se fechando as portas aqui? Podemos contar. O Hotel Sanssouci, que era um hotel, né, famoso em todo o Brasil. Muri Garden, Hotel Carlípio, Hotel Fazenda São João, Parque Hotel Olifas, e vem por aí afora. Por quê? Nós perdemos hoje a taxa de ocupação menor que nós temos, de toda a região serrana, de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, a menor taxa de ocupação é Nova Friburgo. Então, senhor presidente, muitos parabéns a isso. Eu acho que o município tem que se voltar a isso. Não tem que se inventar a roda, não. Basta criar um calendário fixo de eventos, a festa da colônia, a Feira da Bondade, se falava que era a Festa das Colônias, a festa da cerveja, e fazer eventos que chamavam as pessoas para a cidade e trazer nossa base da economia. O momento é esse. O momento é esse. Está de parabéns, Vossa Excelência, em trazer esse projeto dessa casa. Vereador Luiz Carlos, eu vou também pedir aqui um vereador Carlinhos que assuma temporariamente aqui a presidência, do ponto de vista formal. Vereador Luiz Carlos, é uma pena o que está acontecendo, né? Eu estou muito preocupado com os guias, com todo o setor da sociedade, mas os guias de turismo têm um papel fundamental na cidade. E o que me preocupa é a falta de planejamento que o governo teve para várias coisas. Hoje praticamente fica muito difícil de ele criar uma linha de crédito. Mas Vossa Excelência está provocando. E tem que fazer isso, sim. Tem total apoio meu, tem total apoio dessa casa. Porque realmente chega a uma situação de grande problematização frente ao que esse setor da sociedade está enfrentando, porque ele é muito afetado pelas implicações da Covid-19. Então, parabéns pela proposição, embora a gente está numa realidade muito difícil de que isso possa vir a acontecer, tendo em vista vários projetos que a Câmara aprovou e o governo não se manifestou em relação a nenhum deles.
de natureza de indicação legislativa. O vereador Joelson apresentou alguns, né, nem para chamar para discutir, para ver alguma coisa, nem essa manifestação para dizer, olha, não dá. Nem isso o governo fez. Então, vamos esperar para ver se alguma coisa acontece. Mas, de toda forma, Vossa Excelência está mostrando a luta pela causa. Parabéns, vereador. Como o nobre vereador Nome falou, Friburgo era o segundo parque hoteleiro. Então, muitos hotéis aí foram em decadência e chegou a esse ponto. Mas, graças aos guias de turismo, eles que vêm, eles que informam, levam os ônibus. E eu, Naim e o Pierre, numa ocasião aí, tentamos reabrir o véu da noiva, uma coisa que é simples e emperra nas leis, na burocracia, e não conseguimos. Então eu peço aos pares que votem a favor. Obrigado. E ao fim da sessão nós conversamos com alguns vereadores. Um deles foi o vereador Joelson do Pote, que falou sobre a aprovação do projeto de lei sobre as informações de leitos e UTIs serem divulgadas. A sessão está dando prioridade às questões discutidas aqui na casa sobre a situação da pandemia. E eu fiz algumas indicações legislativas, alguns requerimentos de informações, e também agora acaba de ser aprovado aqui na sessão um projeto de lei que trata sobre a divulgação nos boletins que a Prefeitura divulga e também no portal da Cidadania, que divulgue o número de leitos do Raul Sertã nos seus vários setores, que sejam divulgado o número de leitos que estão ocupados e também os números de leitos que estão desocupados, que possa atender as pessoas com caso positivo do coronavírus. E primeiro eu fiz um requerimento de informação nesse sentido, né? Por que a Prefeitura não está divulgando esses dados? A cada 2 dias é divulgado um boletim informativo sobre o caso de infectados, número de infectados, número de suspeitos, número de óbitos, número de pessoas que estão recuperadas, né, da contaminação do vírus. E não divulga, né, as vagas, os leitos que estão disponíveis e que estão sendo ocupados e disponíveis no Hospital Raul Sertã. Então, essa é uma informação importantíssima. Inclusive, isso é tão importante que no veto do Ministério Público, ao último decreto publicado pelo prefeito, assinado pelo prefeito, uma das exigências essa divulgação, que o prefeito tem que divulgar, que faça essa divulgação do número de leitos que estão sendo ocupados e também disponíveis no Raul Sertã. Essa é uma das exigências que o Ministério Público fez para que tenha já agora o início, né, da flexibilização. Então, um projeto muito importante, foi aprovado agora por unanimidade, inclusive discussão única devido à celeridade desse processo. Esse projeto tem que ser aprovado como foi aprovado, agora em discussão única. E eu espero que o prefeito não venha com veto, né, de uma lei tão importante para o nosso município. O vereador Isaac Demani falou sobre a inauguração do hospital de campanha, que foi adiada mais uma vez. O vereador também destacou a obra na Escola Municipal Lafayette Bravo Filho. Pois é, uma lamentável notícia, fruto de um descompromisso e de uma responsabilidade por parte do governo do Estado com a nossa população. Pela 5ª vez, o governador Wilson Witzel, do PSC, anunciou o adiamento da inauguração do hospital de campanha e agora sem uma data prevista. Ele disse que em breve, sabe Deus quando vão se abrir, vai se inaugurar, na verdade, esse hospital de campanha, que é extremamente necessário para Nova Friburgo e região. Infelizmente, nossa economia está toda agarrada, travada. Um dos motivos que não se flexibiliza, a justiça está aí, na verdade, se imiscuindo na administração pública com determinações, colocando na balança que, tendo em vista que não há o hospital de campanha em funcionamento, há um risco em se reabrir a economia, em flexibilizar a abertura do comércio, das indústrias, porque o hospital de campanha não está funcionando. E olha que absurdo, o hospital de campanha era para estar funcionando desde abril e não está. Lamentamos isso, é uma covardia com a nossa população e nós temos que lutar, como nós estamos fazendo, brigando, denunciando, na esperança aí de que esse hospital de campanha comece a funcionar e atender Nova Friburgo e toda a região. Agora, uma notícia boa, a Escola do Bairro São Jorge, que é uma luta minha antiga, desde o meu primeiro mandato, em 2009, eu venho lutando para que a comunidade do Bairro São Jorge receba a construção
de um grande complexo escolar para atender toda a comunidade, os loteamentos ali todo ao redor do bairro São Jorge. E a escola, quando eu saí do meu mandato em 2012, a escola ela iniciou sua construção. Quando eu saí em 31 de dezembro de 2012, eu saí deixando para o bairro São Jorge um legado, uma quadra poliesportiva pronta, entregue à comunidade e uma escola em construção. Mas, infelizmente, nesse período de 2013 a 2016, que eu fiquei fora do mandato, aconteceram muitas coisas e ninguém assim, se importou em solucionar as questões. Foi feito pagamento indevido a uma empreiteira e que, infelizmente, acabou paralisando todo o processo de construção da escola, ficou lá paralisado durante tanto tempo, tantos anos. Quando eu voltei em 2017, eu iniciei a luta para que desatasse esse nó, responsabilizasse os culpados pela lesão ao erário público e que a escola fosse finalmente licitada a obra para terminar. E isso aconteceu em fevereiro a licitação, depois foram abertos os envelopes, esperados os prazos de recurso, e finalmente, na semana passada, o prefeito anunciou que assinou o contrato com a empreiteira e que agora, até a próxima semana, vai iniciar a obra para terminar a construção daquele grande complexo escolar no bairro São Jorge, que é uma escola linda, maravilhosa, que vai beneficiar todo o distrito de Conselheiro Paulino. E isso depois de muita luta, muito esforço no meu mandato, junto ao Poder Executivo, para que a comunidade fosse atendida. O vereador Marcinho Alves falou da suspensão da flexibilização em Nova Friburgo e também em todo o estado do Rio de Janeiro. Além disso, ele destacou a questão do decreto legislativo para assustar o reajuste da passagem e o subsídio pago mensalmente à FAOL. Esse projeto tramita na Câmara Municipal. Hoje eu cobrei aqui na sessão presencial, na Câmara, né, houve uma mudança na resolução, a Câmara estava votando só coisa específica do Covid, agora a gente pode votar outras matérias. E tem aqui um decreto legislativo, que foi de autoria do vereador Zezinho, eu assinei junto com o vereador Zezinho do Caminhão. Esse decreto legislativo é um decreto que susta os efeitos do decreto do prefeito Renato Bravo, onde ele reajustou a passagem para 4,20 e ainda subsidiando hoje mais R$200 mil para a empresa Nova FAOL. Né? Esse decreto legislativo ele se encontra na CCJ, e o vereador presidente da comissão, que é a CCJ, já disponibilizou, já conversou conosco aqui na Câmara, que vai encaminhar o decreto legislativo para a Secretaria, para poder a Secretaria encaminhar para que os vereadores possam votar. Então é possível que a Câmara agora, diante do péssimo serviço que essa empresa Nova FAOL vem prestando para a população, principalmente agora nessa situação de pandemia, se faça justiça, que é voltar a passagem de ônibus para R$ 3,95 e parar de pagar esse subsídio de R$200 mil todo mês para a empresa Nova FAOL. Sobre a flexibilização, você tem que seguir um protocolo. Você tem um protocolo que é a Organização Mundial de Saúde. Se o prefeito hoje ele não segue o protocolo, com certeza o judiciário abre ali brechas para poder derrubar o decreto do prefeito Renato Bravo. É simples, você tem que ter um mínimo de leitos de UTI, hoje o hospital está 100% lotado, né, todo o setor, o CTI e a ala do Covid, né, não está tendo as fiscalização como deve, né, hoje se falar em isolamento social e quarentena na cidade de Nova Friburgo, isso não existe, tem muitos serviços que não são essenciais, que não está sendo fiscalizado pelo governo. Então, diante disso tudo, diante do não cumprimento do governo, né, onde ele publica um decreto, mas ele não fiscaliza, né, a Defensoria Pública entrou com uma ação e derrubou. Né? A Defensoria Pública ela pede que o governo municipal apresente soluções para que possa flexibilizar, mas infelizmente o governo até o momento ele não apresentou. Está aí a situação do Hospital Raul Sertã, que não tem condições nenhuma para atender aí mais pacientes de Covid, e também o Hospital de Campanha, que infelizmente até hoje não foi inaugurado, que poderia também estar ajudando muito e poder pensar na flexibilização. O vereador Nami Nassif falou sobre a preocupação com o Hospital de Campanha e também a sua estrutura. Nami Nassif destacou ainda a questão da flexibilização. A gente tem feito aqui na casa em relação ao Hospital de Campanha. É um hospital que veio inicialmente, as pessoas criou uma expectativa muito grande para a população de Nova Friburgo. Nós não sabíamos direito o que era ainda o Hospital de Campanha, pensávamos inicialmente que era para Nova Friburgo só. Depois viemos descobrir que é um hospital que vai atender toda a região serrana, que inclusive ele será regulado pelo Estado do Rio de Janeiro. Em razão disso, a gente sabe que o vírus é altamente contaminante, né? A gente sabe que não tem esse controle, como é que se faz a propagação dele. E eu formulei alguns requerimentos de informações, que nossa preocupação é muito grande. Formulei um requerimento de informação no sentido que a gente sabe do descarte do material do hospitalar e o descarte do lixo comum do hospital. Como é que será feito? Você vai ter um controle dele, como é que será feito? Tem uma empresa específica, vai ser feita pela IBMA.
como será feito. A gente sabe que esse vírus, se deixar ele jogar, alguns objetos, ele leva 72 ou até 7 dias para sair do objeto que está pegado a ele. E também fiz requerimento de informações em relação ao esgoto, também de esgoto, para saber se vai haver uma estação de tratamento, que já é dado de pesquisas científicos aí, se diagnosticou já, que esse vírus se propaga no esgoto também. A gente sabe que a região ali de Conselheiro Paulino é altamente povoada, tem várias comunidades perto, e se não tiver uma estação de tratamento ali, pode vir, em vez de beneficiar a nossa população no Nova Friburgo, vir prejudicar, aumentando o número de casos ainda, fazer uma pandemia dentro do Nova Friburgo, né, em relação ao Conselheiro Paulino. E fiz um requerimento de informações também, vindo aqui para a fiscalização sanitária, que coloca normas rígidas. Eu, em relação ao hospital de campanha, eu tenho dito, ele tem sido o símbolo do desperdício de dinheiro público, o símbolo da corrupção e da má gestão. Mas hoje se tornou mal necessário, porque esses atrasos do hospital de campanha, além de morrer pessoas por falta de atendimento, pode ter morrido de pessoas por falta de atendimento de qualidade, ele também está matando a economia, porque a gente sabe que tem hoje uma flexibilização da economia, que é muito importante. Nós temos 2 gigantes hoje vivendo com a gente, que é o gigante, né, que tem se espalhado, que é o vírus, né, o coronavírus, o Covid-19, e temos também o desemprego, a falta de emprego nas cidades, as empresas fechadas, que ninguém suporta ficar com o emprego 90 dias fechado. Isso é uma questão lógica, então nós temos que abrir a flexibilização do comércio, mas com responsabilidade, com protocolo de atendimento. E um dos requisitos que se tem eram os leitos desocupados os leitos de UTIs. E o hospital de campanha era a grande esperança que se tinha. Então o hospital de campanha vem se protelando essa forma aí. Eu sempre falei que esse hospital de campanha, esse dinheiro foi gasto aqui por ter estruturado toda a rede municipal de saúde, da nossa região, Teresópolis, Petrópolis, Cordeiro Cantagalo, São Sebastião do Alto, seria bem mais barato que isso. E até pegar o dinheiro ser empregado aqui no Hospital do Câncer, aqui feita a estrutura. Mas já que a gente fez aquele círculo, aquele elefante branco, que se termine. Agora não pode protelar muito, porque está matando pessoas, matando a economia no Nova Friburgo. Então essa é a minha posição em relação a isso. Vou aguardar os requerimentos de informações também, porque a gente sabe onde se implanta um hospital, geralmente há uma contaminação maior das pessoas que trabalham no hospital e também da sua região. Nossa preocupação é muito grande. Infelizmente, o hospital de campanha foi feito em Nova Friburgo, colocou aqui. Eu digo, hoje se tornou mal necessário. Espero que funcione, porque nossa economia está morrendo por incompetência de má gestão do governo estadual não ter feito funcionar no nosso hospital de campanha. Há uma decisão judicial aqui no Nova Friburgo que se impediu que fosse flexibilizado. Um dos requisitos se coloca na decisão judicial, que é acolhido pela Justiça aqui no Nova Friburgo, que você possa flexibilizar, que desde que o leito esteja ocupado, até 60% do leito esteja ocupado, 70%. Por isso que eu digo a você aqui, quando você tem, nós temos hoje 10 ou 12 leitos no município, né, de UTIs, né, que seriam para tratar o Covid, e, na verdade, se nós tivermos 8 pessoas no UTI, na verdade, nós temos mais 80% do leito, ou 90% do leito ocupados. Então, fica a impossibilidade de fazer a flexibilização. Em contrapartida, Nova Friburgo hoje é o único CTI que tem de Covid em toda a nossa região. Então, nós estamos pegando pacientes de outras cidades, como Cordeiro Cantagalo, tem se internado aqui e tem ocupado nossos leitos. Essa é a razão que eu digo que o hospital de campanha hoje é o mal necessário, porque ele, além de ter protelado essas inaugurações, devido a esses escândalos que têm ocorrido aí, ele está matando não só a economia, não só as pessoas, falta de atendimento, está matando também a nossa economia, porque a flexibilização hoje depende, uma decisão judicial, de ter leitos desocupados para que possa atender a nossa população, no caso do pico. O vereador professor Pierre falou sobre a volta das sessões presenciais e também comentou a flexibilização suspensa pela Justiça. O Poder Legislativo tem que se manifestar presencialmente. A questão de uma sessão remota é uma questão muito específica, que eu acredito que se a gente tendo toda a questão de segurança aqui, de máscara, com álcool e gel e o devido afastamento, não tem problema algum, né? Então, nesse sentido, eu entendo que o retorno da sessão presencial foi realmente a medida acertada da presidência para que nós pudéssemos voltar, e eu espero que seja plena, até porque essa situação, com o devido controle, não gera nenhum problema. Um assunto que tem chamado muita atenção é a questão da flexibilização que em Nova Friburgo a Justiça brecou e também no Estado. Aí vê claramente que o Estado do Rio de Janeiro e o município de Nova Friburgo estão alinhados, né? É a falta de prioridade na saúde pública. Aí não cria as condições, é a corrupção para lá, é a corrupção para cá, né? Que já vem histórico do governo com uma saúde em frangalhos. Não é diante de uma situação que já era complicada, antes da Covid, e agora com a Covid, que o governo vai tomar a medida para resolver isso rápido. O governo, na verdade, está muito mais interessado em outras coisas, para muito além do interesse da saúde da população.
E aí toda essa demora que impactou profundamente no setor econômico da cidade, que é também de impacto social, e acaba também deixando a população insegura. Então, quer dizer, é uma falha categórica, cuja responsabilidade é do chefe do executivo de não ter tomado as medidas no início da pandemia, que aí sim poderia ter dado um resultado de maior cuidado e, logicamente, o dinheiro que veio para cá ser bem aplicado para o cuidado com a proteção da nossa população. O problema todo é que não houve um controle adequado disso, né? As pessoas têm que procurar, sim, ficar em casa, mas quando as pessoas observam que o poder público, em várias esferas, estadual e até mesmo no âmbito nacional, está perdido, né, porque é um disse-me-disse, tem uma contradição em relação ao posicionamento, não foi tomada uma linha estratégica no Brasil, no Estado e no município, acabou que a gente ficou para trás. E exatamente por conta de uma situação que vincula a corrupção no governo do Estado, por conta do hospital de campanha, o governo aqui ficou esperando o hospital de campanha para poder atuar, quer dizer, queria navegar no barco do outro. E aí acabou que o barco do outro afundou e a gente ficou a ver navios. Quer dizer, a cidade de Nova Friburgo ficou nessa situação. Então, quem é que paga por isso? É a população. Quem paga por isso é o setor comercial, é o setor industrial, o setor produtivo da cidade. Quer dizer, a gente já poderia estar num nível de controle, com leitos em quantidade, para poder atender, né, até mesmo em casos menores, mas isso não é possível por conta de quê? Por conta, né, da falta de gestão do Poder Executivo. O Poder Legislativo tomou as medidas de sua competência. Agora, cabe ao Poder Executivo, que é aquele que executa e que tem a caneta na mão, tomar as medidas acertadas. O vereador Johnny Maicon, do Republicano, falou sobre o hospital de campanha e também comentou a questão da flexibilização. Na verdade, tem algumas pessoas até falando que o hospital de campanha aqui no Friburgo tem sido um circo, né? E eu tenho dito até que até uma falta de respeito com o circo, se tratando aí de que o circo é cultura, gera entretenimento para a população. Infelizmente, essa estrutura que se montou aqui em Nova Friburgo vai na contramão daquilo que seria o ideal para Nova Friburgo, para os municípios vizinhos, né? Poderia aproveitar uma ala, um espaço dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, ampliar o quantitativo de leitos, sendo ofertado pelo governo do estado toda a estrutura de equipamentos, de pessoal, e já temos aí a segurança de atender e tratar os inúmeros casos aí de pessoas que estão sendo infectadas pelo coronavírus, dando aí a segurança a cada um dos friburguenses, e mais do que isso, né, poderia já ter iniciado um processo de flexibilização, porque aí sim, certamente, Defensoria Pública, Ministério Público não iriam intervir na situação. Porque alguns estão dizendo assim, mas é culpa da Defensoria, é culpa do Ministério Público, é culpa do Poder Judiciário. Não. A culpa, a irresponsabilidade são dos chefes, e aí eu digo aqui no plural, do Executivo, seja do governo do Estado como do governo municipal. Porque se lá na China, em 10 dias, foram capazes aí de erguer toda uma estrutura para funcionar como hospital de campanha, como que aqui em Nova Friburgo, de responsabilidade do governo do estado, já se passaram aí cerca de 90 dias, inúmeras promessas de que o hospital de campanha seria inaugurado, gerando uma expectativa para trazer aí essa tranquilidade, essa segurança para as pessoas que estão sendo infectadas aí dia após dia pelo Covid-19, e também gerando aí uma expectativa, uma esperança dos empresários, daqueles que estão aí sonhando para que inicie esse processo de flexibilização, a fim aí de retomar e ter um novo rumo em relação à questão da economia da cidade. Então, o governador Witzel, nesse contrato superfaturado, está gerando aí esses transtornos para a população, e também o prefeito de Nova Friburgo, já passados aí 3 meses, não conseguiu montar uma estrutura dentro do município de Nova Friburgo para atender aí talvez algumas dezenas de leitos para justamente assegurar que a gente teria um tratamento, acompanhamento, leitos devidamente equipados para poder atender todas as demandas de Covid-19, e também, paralelamente a isso, Friburgo já poderia ter iniciado aí a retomada, a flexibilização da economia. Então eu quero frisar isso,
né? A gente, em algumas ocasiões, quando entendemos que o Ministério Público ou qualquer outro órgão falhou ou foi inerte em alguma ação, a gente criticou. Agora, não podemos jogar nas costas do Ministério Público, da Defensoria, e muito menos do Poder Judiciário, que, visto a situação atual do município, se posiciona contrário à flexibilização, né? Justamente porque os chefes do Executivo não cumpriram até o presente momento com a sua parte. Quem mais sofre com isso? A população de modo geral, porque infelizmente, tomara Deus que não aconteça, mas se o seu hospital de campanha não for inaugurado o mais rápido possível, a gente pode chegar à situação de pessoas necessitarem de um leito de CTI e não ser assistida a tempo, infelizmente, via óbito, pela negligência do poder público. Isso nós temos visto ao longo de vários anos, infelizmente, na gestão do prefeito Renato Bravo, se agravou. Muitas pessoas morreram, infelizmente, dia a dia, têm perdido a vida por conta da irresponsabilidade e também, ou melhor, principalmente, por essa corrupção desenfreada que tem culminado aí na morte de muitas pessoas inocentes. Então, isso que é triste, isso que gera aí muito descontentamento para o nosso interior. Esperamos, sinceramente, que esse hospital de campanha seja inaugurado o mais breve possível para trazer toda a segurança que todos nós aguardamos ansiosamente. E aqui termina mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A vocês aí de casa, o meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia, o seu carinho e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui direto da TV Câmara. Muito obrigado, uma ótima noite e até lá.